Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um encontro da disciplina de Interpretação e Planejamento Tributário do PPGD da UERJ, né, 2025, primeiro semestre. O tema do nosso encontro de hoje é Planejamento Tributário, e a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos introdutórios que, por mais que sejam introdutórios, pelo menos eu acredito que acabam gerando discussões bastante sofisticadas sobre o tema do controle do planejamento tributário. Então, nosso objetivo hoje é passar por algumas dessas questões introdutórias e depois fazer um breve passeio pela doutrina, né, pontuando, né, os autores que, de alguma forma, acabaram influenciando, né, de forma mais relevante a discussão do planejamento tributário no Brasil. Né? Então, esses são os nossos objetivos. Eu vou utilizar como suporte para esse nosso encontro de hoje algumas apresentações antigas minhas, então nenhuma delas foi preparada para esse encontro, mas são apresentações que eu acho vão ser úteis para nós aqui. Né? Então, vou compartilhar a minha tela, aí ver se eu acho a primeira delas aqui, está aqui. Ah, vocês estão vendo? Está vendo? Não é essa apresentação. Já compartilhei a apresentação errada. Ai, ai. Primeiro bug. Vamos lá. Share. É essa apresentação aqui. Aqui, pronto. Está dando para ver bem agora? Aparece aula um. Então, agora estamos na apresentação certa. Sim. Bom, como eu falei com vocês, eu, eu, meu objetivo aqui, sei lá, nessa meia hora que eu pretendo falar, é a gente estabelecer alguns pontos de partida que vão ser importantes para a nossa sequência. Esse slide, eu comentava antes da gente começar, ele é de um curso que eu comecei a gravar e ia tornar disponível. Eu fiz isso, eu acho que 2021 ou 2022, e depois eu desisti dele. Mas me parece que tem coisas interessantes aqui, né? Inclusive, essa é a apresentação, o conteúdo dessa apresentação, eu acabei publicando ano passado, numa das minhas colunas no Consultor Jurídico. Né? Então, aqui, a minha provocação básica nessa primeira apresentação é o que é planejamento tributário. Ou seja, se a gente vai estudar planejamento tributário, do que a gente está falando, né? O que é planejamento tributário? E aí eu mostrava que, olha, a gente tem um conceito muito abrangente, né, de que planejamento tributário é qualquer ato ou conjunto de atos praticados pelo contribuinte que visem não pagar tributo, pagar menos tributo ou postergar o pagamento do tributo. Essa é uma definição extremamente ampla, né, e que, a meu ver, ela acaba englobando dois tipos de situações que são muito diferentes entre si. Né? E ali eu comecei a, a separar, né, tentar fazer uma classificação, uma subclassificação a partir desse conceito geral. Né? Aqui eu sempre chamo a atenção, isso eu acho que é muito importante, né? Principalmente quando a gente vê a discussão em autos de infração, né? E no processo administrativo, até mais do que em processo judicial, embora essa discussão esteja chegando no judiciário também, né? Aquela coisa de que, olha, havia uma intenção de não pagar tributo. Né? Quando você fala que o planejamento tributário ele é caracterizado pela intenção de não pagar tributo, né, você está dizendo basicamente nada sobre ele. Né? Porque absolutamente todo planejamento tributário ele tem como fim não pagar tributo. Então, se a gente considerar o planejamento tributário mais legítimo possível, que, sei lá, um planejamento tributário em que quase todo mundo concordaria com a legitimidade do comportamento do contribuinte. E o planejamento tributário
mais próximo da ilicitude o possível, em ambos os casos, a finalidade é não pagar tributo. Isso me parece que é muito óbvio, assim, porque o planejamento, o DARF precede cronologicamente o planejamento tributário. Né? Então, sempre no princípio eu tenho o DARF, no princípio eu tenho algo a pagar. Né? Dizer que o planejamento tributário, o que o contribuinte fez, tinha por objetivo fazer desaparecer aquele DARF, ou reduzir o valor do DARF, ou jogar para um momento futuro o pagamento daquele DARF, realmente não dizer nada sobre o que é planejamento tributário. Porque o problema ele não está no objetivo. Né? O problema está na forma como você tenta alcançar aquele objetivo. Né? Isso eu acho que é uma das externalidades negativas, né, da produção do meu mentor, amigo, professor Marco Aurélio Greco, não necessariamente por culpa dele, mas em parte em razão de como foi usada a doutrina dele, que foi essa questão da finalidade de economia tributária ser transformada em algo que caracteriza, né, um planejamento tributário ou uma estrutura que poderia ser desconsiderada, quando, na verdade, não pagar tributo é o que você quer sempre que você faz planejamento tributário. Né? Eu acho que essa ideia de que o DARF precede o planejamento ela é muito importante e ela não pode ser demonizada. Então, primeiro eu tinha que pagar algo e eu encontrei uma forma de não pagar. Né? A grande questão exatamente nisso, esse caminho que eu encontrei para não pagar. Ele é legítimo ou não? Né? Então, acho que esse é o grande ponto do planejamento tributário. Né? Como a gente viu antes, então, eu posso ter um conceito muito amplo de planejamento tributário, que seja qualquer coisa que eu faça para não pagar, pagar menos, pagar depois. Né? Mas aqui eu tenho tentado fazer uma distinção entre posições interpretativas versus comportamentos do contribuinte sobre os fatos que estão sendo praticados. Porque, vejam, dentro daquele conceito amplíssimo de planejamento tributário, se eu faço uma revisão de créditos de PIS e COFINS, eu estaria fazendo planejamento tributário. Mas uma revisão de crédito de PIS e COFINS não é a mesma coisa do que um caso separa. Então, o que eu acho que a primeira distinção que é muito importante fazer é que o planejamento tributário, no sentido que a gente usualmente utiliza e no sentido do que a gente vai tratar aqui nessa manhã, ele é muito, mas muito mais relacionado ao agir consciente do contribuinte sobre uma realidade fática do que sobre a interpretação da legislação tributária. Porque dentro desse conceito de interpretação da legislação tributária, eu vou ter situações que não. Por que é relevante essa diferenciação? Né? Porque a forma de controle de uma e de outra é completamente distinta. Né? Então, se eu tenho uma divergência da receita com o contribuinte em relação a se determinado gasto gera crédito de PIS e COFINS, né? Essa é uma divergência que, por mais que... E esse é um caso em que é muito concreto, né? Porque crédito de PIS e COFINS ele é muito fático também. Mas ele parte de largada de uma controvérsia sobre como eu interpreto o texto, ponto. O fato vem depois. No caso dos planejamentos tributários, muitas vezes a gente nem percebe, mas a precedência do fato ela é muito grande, porque na maioria das vezes eu não tenho uma dúvida sobre como eu interpreto o texto. O que eu tenho dúvida é se aquele fato que foi praticado, ele se adequa ou não ao que está previsto na lei. Né? Aqui a gente tem que fazer um parênteses, né? E isso vai ficar mais claro na nossa quarta apresentação da manhã, quando a gente estiver falando da doutrina, porque há doutrinadores, por exemplo, como o Marco e eu, né? Quando você pega a produção do Marco, você vai perceber que o Marco ele dá muita relevância aos fatos. Né? Então, planejamento tributário é um agir sobre os fatos. Se a gente pega um outro autor, por exemplo, Ricardo Lobo Torres,
o Ricardo Lobo Torres, embora ele falasse em fatos, ele tratava o planejamento tributário como uma manipulação do texto, da interpretação do texto normativo. E aí, dentro dessa doutrina, o próprio planejamento tributário vira uma questão de direito, basicamente. É como se o contribuinte ele agisse ali sobre o texto para distorcer, de alguma forma, a interpretação mais lógica e razoável daquele texto e gerar uma vantagem tributária. Eu, pessoalmente, não concordo com essa abordagem do professor Ricardo. Eu realmente acho que planejamento tributário é uma questão de fato, não é necessariamente uma questão interpretativa. Mas, quando a gente faz essa distinção aqui, a gente tem que fazer esse parênteses para dizer, olha, mas talvez para alguns autores, né, planejamento tributário acabe sendo mais uma questão interpretativa do que uma questão fática. Se a gente pegar, por exemplo, toda a discussão sobre legalidade, né, é muito difícil você pegar algum texto sobre planejamento tributário em que em algum momento não se discuta legalidade. É como se o grande eixo do debate do planejamento fosse o princípio da legalidade. Dentro da minha abordagem, por exemplo, eu digo, cara, legalidade é absolutamente irrelevante no planejamento tributário. Porque eu não estou discutindo o que está na lei. Eu estou discutindo o que o contribuinte fez. É uma questão de qualificação fática, não é uma questão de descrição legal. Se a gente partir da premissa que a maior parte dos planejamentos tributários são de imposto de renda, no fundo, o que a gente está discutindo ali é se o contribuinte teve disponibilidade jurídica ou econômica de renda ou proventos. Eu não estou em disputa sobre o que é o fato gerador do imposto de renda. O que eu estou discutindo é se aquela situação concreta efetivamente corresponde, ao negócio jurídico que foi formalizado no contrato, no ato societário, etc. Então, aqui, eu tenho feito muito essa distinção e, de qualquer forma, mesmo que, por exemplo, a pessoa seja adepta da teoria do professor Ricardo Lobo, ainda assim, eu acho muito importante separar as duas abordagens. Por quê? Porque a forma de controle passa a ser diferente. Quando a gente olha a teoria do professor Ricardo, o professor Ricardo fala muito em contra-analogia, que o professor Ricardo ele traz, já estou aqui antecipando o que a gente vai falar na sequência, o professor Ricardo ele traz dois institutos que, se a gente não entende o ponto de partida dele de planejamento, a gente não consegue compreender por que ele está tratando. Porque ele fala que você tem que combater o planejamento tributário abusivo com a redução teleológica e contra-analogia. Quando o Ricardo fala em contra-analogia, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, o contribuinte, quando ele faz planejamento, ele nada mais faz do que uma analogia, que é pegar um texto normativo que não tinha sido feito para aquela situação e aplicar a ela. Então, o intérprete tem que fazer a contra-analogia, que é desfazer o processo analógico que o contribuinte fez ao utilizar aquele dispositivo fora do seu perfil. Outra coisa que o professor Ricardo usa muito é o Instituto da Redução Teleológica, que ele fala, olha, se o contribuinte, via interpretação, utilizou um dispositivo para além do que era o seu objetivo, você tem que, também pela via da interpretação, retornar a interpretação daquele dispositivo para o que era o seu objetivo. E daí ele usar o conceito de redução teleológica. Então, aqui eu acho que já fica um aspecto que eu vou tentar ressaltar quando a gente passar adiante, que é o seguinte: primeiro, a gente tem que. É muito difícil a gente realmente compreender as teorias se a gente não parar para estudar elas e entender os autores. Quando a gente olha, por exemplo, o Marco e o Ricardo, eles estão no mesmo grupo teórico sobre planejamento tributário. Mas as teorias deles de planejamento tributário são muito diferentes, por mais que eles estejam dentro de uma mesma linha teórica. Deixa eu tentar avançar aqui para não comprometer o que eu prometi a vocês, que é não ser muito extenso. Então, assim, me parece que quando a gente está discutindo casos concretos,
a gente está usando um conceito mais restrito de planejamento tributário, nesse sentido de atos praticados pelo contribuinte, atuando sobre a realidade fática e sobre a formalização jurídica, né, daquele negócio jurídico. Né? Então, isso eu acho que é relevante até para a gente chegar depois e comentar um pouco sobre as formas de controle. Né? Porque é isso. Se o planejamento tributário ele é predominantemente, né, uma questão de fato, a forma de controle ela é uma, né? E até vejam, por isso que aqui eu sempre falo essas questões de que me parece que nesse debate os aspectos axiológicos eles são menos relevantes, né? Porque o que eu estou procurando não é tanto interpretar textos normativos, é mais qualificar fatos. Né? Então, quando eu entro com um debate sobre solidariedade, dever fundamental de pagar tributo, me parece que eu estou fora, né, do eixo, né, do que é mais relevante para eu caracterizar um planejamento tributário. Essa aqui é bobagem, a gente pode passar. Tal coisa. Beleza. Vou sair fora dessa apresentação e já vou migrar para a segunda, sem perder muito tempo. Não é essa. Aqui, essa daqui. Aqui eu vou ser brevíssimo, né? Que é uma questão conceitual que eu acho que vale a pena a gente comentar brevemente, pensando no pós. Né? Que são essas três figuras que a gente vê muito na literatura: evasão, elisão e elusão fiscal. A nossa classificação dicotômica ela foi popularizada pelo Sampaio Doria. Né? Na quarta apresentação, a gente vai falar um pouco da teoria do Sampaio Doria. Eu sou um fã de Sampaio Doria, embora eu considero que Sampaio Doria tem pontos de partida éticos, principiológicos, diferentes do meu, mas em termos concretos, a minha teoria é muito próxima da do Sampaio Doria. E acho que o Sampaio Doria foi mal estudado durante décadas no Brasil e acabou virando, né, o representante de um movimento que ele simplesmente não representa. Né? E lá atrás, né, como o livro dele chamava, né, Elisão e Evasão Fiscal, está lá na pastinha da matéria, né, acabou que essa classificação dele binária ficou muito conhecida. E aí ele separava a evasão como aquela situação em que você tinha um conjunto de atos ilícitos ou praticados posteriormente ao fato gerador, né? Ou seja, era uma questão de meio. Né? Se você tivesse meios ilícitos ou atos praticados posteriormente ao fato gerador, você teria uma evasão fiscal. E, por outro lado, se você tivesse a prática de atos lícitos ou anteriores à ocorrência do fato gerador, já estou na segunda, vocês não estão vendo? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu interromper. Não está disponível, não. Deixa Exatamente. eu interromper e iniciar de novo aqui. Acho que a gente vai ter que fazer isso a cada vez. Eu já estava nela. Vocês estão vendo agora ou não? Bom, beleza. Então, aqui vocês só perderam a capa do livro e a carinha do Sampaio Doria. Bom, na verdade, não perderam nada. Então, é isso. O Sampaio Doria, ele legou para a gente essa categoria binária. E, junto com ela, um tema que eu vou tratar na próxima apresentação, que é essa dicotomia entre lícito e ilícito. Né? Que é muito ruim para nós. Né? Porque quando você tem uma classificação binária, né, você coloca numa caixinha de ilicitude tudo aquilo que é ilegítimo
e você coloca na caixinha da licitude tudo aquilo que é legítimo. Mas, como a gente vai ver na sequência, eu acho muito difícil você utilizar essa categoria binária lícito e ilícito no planejamento tributário. De uns tempos para cá, a gente começou a ouvir cada vez mais, embora não de forma uniforme, alguns autores fazendo referência a uma terceira categoria, que é a categoria da elusão fiscal. Por exemplo, o professor Marciano, que vai estar com a gente na semana que vem, é um autor que usa a categoria da elusão fiscal. E eu acho que aqui uma das contribuições do Marco a esse debate de planejamento tributário foi ele começar a dizer que, olha, a questão do planejamento tributário abusivo, ela é uma questão de ilegitimidade. Ela não é uma questão necessariamente de ilicitude. Né? E aí ele cunha aquela expressão, né, que muita gente rejeitou sem perceber que ela era muito favorável aos contribuintes, que é a noção de inoponibilidade de certos atos ao fisco. Quando ele fala aquilo, basicamente o que ele está dizendo é dizendo assim, olha só, não tem um problema de ilegalidade aqui. É uma questão de legitimidade. Esses atos, eles podem ser desconsiderados pela autoridade fiscal, porém, eles não são ilegais. Né? É engraçado que o Marco ele nunca aceitou essa figura da elusão fiscal enquanto categoria terminológica, então ele também usa, né, ou seja, ele não utiliza, embora me pareça que, ou seja, o que seria a elusão fiscal? Seria exatamente essa terceira via, esse caminho do meio, em que você tem situações em que não há um ato ilícito praticado, ou seja, não tem uma nota falsificada, não tem uma estrutura fraudulenta com laranjas. Não. O que eu tenho é uma transação em relação à qual fisco e contribuinte divergem sobre a sua qualificação na legislação. Mas eu não tenho ilicitude. Isso faz toda a diferença. Porque se a gente caminhasse para entender que há situações óbvias de ilegitimidade, há situações de ilicitude, e há essa terceira via, em que eu não tenho atos ilícitos, né, mas o que eu tenho é uma inoponibilidade da forma jurídica utilizada para o fisco, eu, por exemplo, já chegaria muito mais rapidamente à conclusão de que essa terceira via não tem qualificação de multa, não tem representação para fins penais, porque aqui eu não tenho esse elemento doloso de ilicitude. Né? Porém, a gente percebe que a própria doutrina, a meu ver, de forma, eu vou falar essa palavra com carinho, de forma muito ignorante, rejeitou tanto a discussão de inoponibilidade dos atos perante o fisco, quanto essa ideia, e a doutrina que a gente pode chamar clássica, ela insiste muito na classificação binária lícito e ilícito. E a classificação binária lícito e ilícito, ela vem carregada de grande risco para o contribuinte. Né? Porque se eu só tenho duas categorias, a partir do momento que eu concluo que aquilo que o contribuinte fez é ilegítimo, há uma grande chance de eu jogar tudo para uma caixinha de ilicitude, e a caixinha de ilicitude eventualmente vai atrair essas consequências, né, de qualificação de multa, de representação para fins penais. Né? Então, aqui eu só queria passar muito rápido por isso, mais para chamar a atenção para essa classificação, não pela classificação em si, mas pelo que por trás da classificação, né, que é essa ideia não binária de agir do contribuinte, né, e que tem que ter tratamentos diferentes. Eu não posso botar numa mesma caixa uma situação, uma estrutura fraudulenta envolvendo laranjas e tudo, e um planejamento tributário, uma redução de capital para venda na pessoa física. E eu entendi que porque o contrato começou a ser negociado antes, não sei o quê, pela pessoa jurídica, eu podia desconsiderar. São coisas completamente diferentes. Então, assim, aqui não me parece que seja só um preciosismo de classificação. Efetivamente, me parece que cada caixinha dessa representa
um fenômeno diferente. E daí ter alguma utilidade a gente utilizar isso. Né? Vou interromper aqui, vou passar para a terceira apresentação, que é essa daqui, que casa com o que eu acabei de falar, que é essa questão do lícito e ilícito. Né? Essa apresentação é brevíssima, vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque é isso, assim, quando a gente olha a doutrina, principalmente essa doutrina que eu vou chamar de, sei lá, tradicional, conservadora, sobre planejamento tributário, é muito comum que se fale, não, planejamento tributário é questão de ilicitude. Você pode desconsiderar atos ilícitos. Né? Essa, por exemplo, essa categorização binária ficou muito presente no julgamento da DI 2446. Né? Quando você olha os votos, todos os votos que foram formalizados, eles trabalham com essa sintonia binária. Né? Existem atos lícitos, existem atos ilícitos, e o que você pode desconsiderar é o ilícito. E aqui a gente tem um problema muito importante, né? Porque, por exemplo, o planejamento tributário, a maioria das discussões que nós temos sobre planejamento tributário em concreto, elas não são sobre atos ilícitos. Né? Se a gente olhar a literatura sobre planejamento tributário como um todo, qual é o instituto, né, que a doutrina mais concorda que seria uma fronteira, né, que separaria planejamentos tributáveis oponíveis e inoponíveis ao fisco? A simulação. A simulação ela vai aparecer, eu arriscaria dizer, em todos os autores e autoras que trataram do tema. Eu não conheço ainda ninguém que tenha dito, não, isso aí é bom, inclusive se for simulado, melhor ainda, não conheço essa pessoa. É lógico que daí não significa que as pessoas concordem sobre o que é simulação, que é um outro debate, né, que espera aí a tese que o meu amigo Efigênio pretende, quem sabe um dia vai desenvolver. Né? Então, assim, não quer dizer que você concorde sobre o que é simulação. Mas todo mundo concorda que simulação é uma fronteira que você não pode ultrapassar. E aí a provocação que eu tenho feito quando você analisa o que é a simulação no direito privado, a simulação é uma causa de nulidade de um ato ou um negócio jurídico. A simulação não é um ato ilícito. Né? Então é muito estranho essa questão, é muito estranha essa questão. Você, não, você precisa de uma ilicitude. Mas se o elemento que você está utilizando para justificar que aquele ato ou negócio jurídico tem que ser desconsiderado é a simulação, aonde que está a ilicitude? Né? De que ilicitude a gente está falando? Porque, assim, a não ser que você entenda que a ilicitude é o não pagamento do tributo, você diga, não, é ilícito porque eu não paguei tributo utilizando a simulação. Mas aí isso já requer um outro salto, porque o que a doutrina está falando, os votos na lei, é de atos ilícitos. Só que um ato simulado ele não é um ato ilícito. Né? Raramente, matérias que nós entendemos como temas de planejamento tributário decorrem de atos ilícitos. Né? Então, eu acho que isso é um outro tema, é uma outra provocação. Por isso que em algum momento, eu tenho mil slides de planejamento tributário, de uma época que eu fazia slides para as coisas. E aí tem um em que eu escrevo isso muito claro: planejamento tributário ilícito é uma contradição de termos. O planejamento tributário ele é lícito, sempre. O que ele eventualmente, é ilegítimo, em função de uma dissonância entre os atos praticados e a forma jurídica utilizada. Né? É uma discussão de legitimidade, não é, a meu ver, uma discussão de licitude. Né? Dito isso, e aí eu acho que eu estou conseguindo ir bem nessa minha apresentação dinâmica, a gente vai migrar para a última apresentação, que é a mais velha de todas, em que a gente vai fazer esse passeio. Tem até o meu avatar aí. Aqui a gente vai fazer um certo passeio, né, pela doutrina,
Uh, e aqui eu vou depois fazer, como essa apresentação é de 2020, né, eu acho que tem talvez alguns comentários adicionais que eu possa apresentar. Eu vou tentar, assim, eu não vou me ater aqui, porque se eu for ficar apresentando, né, esse tema de forma detalhada, da 1 da tarde a gente está aqui e eu estou falando, e como eu te falei, não é exatamente o nosso propósito hoje. Mas eu vou tentar passar aqui por esses autores. Aí volta aqui o nosso querido Sampaio Dória. Até ontem no grupo, né, acho que o Luiz mandou um texto de uma professora francesa que foi publicado na RDA, provavelmente, sobre planejamento tributário. Né? Eu, normalmente, quando vou fazer esse histórico de planejamento, evolução doutrinária do planejamento tributário no Brasil, eu começo no Sampaio Dória. Obviamente, isso não quer dizer que o Sampaio Dória tenha sido o primeiro a estudar o tema no Brasil. Né? Antes dele, você já tinha trabalhos do Aliomar Baleiro, você já tinha trabalhos do Rubens Gomes de Souza, você tinha o trabalho do Amilcar Falcão, a gente já tinha, a gente vai falar adiante, até decisão do Supremo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do seguro total, ela precede a obra do Sampaio Dória, tanto assim que ele comenta a decisão no livro. Então, a questão aqui não é que o Sampaio Dória ter inaugurado o debate no Brasil. Ele não foi o primeiro a tratar do assunto. Ele foi o primeiro a produzir um estudo monográfico sobre o tema. De fato, isso ele foi. E ele é, dessa época, o único autor que é relevante hoje. Né? Então, se a gente pegar a produção sobre planejamento tributário nas décadas de 60, 70 e até 80, né, o único trabalho acadêmico que se mantém relevante em 2025 é o livro do Sampaio Dória. E o livro do Sampaio Dória se mantém relevante porque ele é absolutamente à frente do seu tempo. Né? Ele tratou de temas que a gente só foi discutir com mais propriedade mais recentemente. Então, ele ia discutir dever moral e deveres éticos relacionados ao planejamento tributário. Isso está falando da década de 60, 70. E ele já estava discutindo isso. Relação de capacidade contributiva. Né? O Sampaio Dória, realmente, nesse particular, ele foi muito, muito avançado. E eu ousaria dizer que, dentro do campo teórico dele, não se produziu nada superior ao que ele fez desde então. Então, a maior parte dos livros que vieram depois não agregam nada ao debate em relação ao que o Sampaio Dória já tinha feito. Né? Então, por isso, a importância tão grande dele. Eu sempre digo, você vai ler algum livro, começa lendo o Sampaio Dória. Então tá, eu vou passar isso aqui que a gente já falou um pouco. E como eu falei, vou tentar ser muito rápido, tá? Dentro da minha capacidade de ser rápido. Uma coisa interessante que distingue o Sampaio Dória de outros autores era assim, ele não achava o planejamento tributário uma coisa boa. Né? Porque, e aí dando um passo atrás, eu falo muito sobre isso, né? De que me parece que o direito tributário hoje, e aí correndo todo o risco da hipersimplificação de uma classificação binária, né? A gente tem dois grandes grupos, né? Um grupo de autores e autoras que entendem que o tributo ele restringe o direito de propriedade e, por restringir o direito de propriedade, ele limita um direito fundamental e, portanto, por ser algo que limita um direito fundamental, ele tem que ser limitado. Né? E aí você tem um raciocínio que se o tributo limita um direito fundamental, se eu limito a tributação, eu estou realizando um direito fundamental, que é o direito fundamental de propriedade. Né? Esse é um ponto de partida teórico de boa parte da doutrina brasileira. E, de outro lado, você vai ter os autores que vão dizer, não, espera aí, o tributo ele não é em si uma limitação ao direito fundamental. Ele tem um potencial de limitar a liberdade se ele for exigido fora da Constituição, fora da lei. Mas o tributo exigido dentro do que diz a Constituição e dentro do que diz a lei,
ele é um dever de cidadania. E, portanto, como dever de cidadania, você tem que proteger e assegurar o pagamento do tributo. Veja que a diferença das duas posições é muito clara. Porque numa posição, se eu limito o pagamento do tributo, eu estou fazendo algo bom, que eu estou realizando direitos fundamentais. No outro, se eu limito o pagamento do tributo conforme o ordenamento jurídico, estou fazendo algo ruim, porque eu estou quebrando, né, isonomia, né, eu tô quebrando, né, capacidade contributiva. E então, assim, é interessante quando a gente olha o Sampaio Dória, ele diz claramente que o planejamento tributário é algo ruim. Ele fala, olha, se você a elisão fiscal falando aqui de evasão, mas ele colocava a elisão aqui nesse bolo e dizia, olha, planejamento tributário ele corrói, porque é importante entender isso, que vamos voltar aqui, porque ele começa a obra dele falando em dois tipos de evasão, né? Evasão lícita e evasão ilícita. Né? Então, depois ele consolida, durante o livro, essa nomenclatura de evasão e elisão. Mas ele começa o livro chamando a elisão de evasão lícita, né? E trazendo em contraposição uma categoria de evasão ilícita. Aí, obviamente, evasão lícita é meio que uma contradição de termos, né? Por isso que, mas para entender por que ele está falando em evasão aqui. Né? Porque, em princípio, ele começa o livro usando evasão para tudo e distinguindo entre evasão lícita e evasão ilícita. Mas ele vai dizer, olha, isso é ruim, porque você tem que tributar mais os outros, porque o Estado não consegue acesso a recursos que precisa, você corrói a igualdade, frustra a capacidade contributiva. A gente olha, ele é muito razoável diferentemente, completamente diferente, por exemplo, de um Ives Gandra. Né? Ou talvez até de outros autores, um Humberto Ávila, um Chueire. Você vê que ele aqui ele tem uma chave alinhada, talvez, com pontos de partida de um Marco Aurélio Greco, de um Ricardo Lobo Torres. Né? A grande diferença do Sampaio Dória para esses autores que eu falei agora é que ele vai entender, como quase toda doutrina mais restritiva do controle do planejamento tributário, e controlar a elisão, controlar o planejamento não é uma tarefa do intérprete, é uma tarefa do legislador. Então, aqui a gente já percebe que na doutrina a gente vai ter autores e autoras que vão dizer, olha só, é bom você conseguir se planejar, elisão fiscal é um negócio bom, porque você consegue limitar esse algo maléfico que é o tributo. Isso é coisa boa. Né? Então, isso tem que ser estimulado, porque quando você consegue limitar o tributo, você está realizando direitos fundamentais. Você tem outros autores, por isso que eu sempre distingo o Sampaio Dória de autores e autoras que normalmente são colocados no mesmo grupo com ele, que eu falo, cara, o Sampaio Dória ele era diferente. Ele primeiro dizia, olha, isso é ruim. Só que quem tem que agir para evitar que isso aconteça não é o intérprete, não é a administração pública, não é o juiz, é o legislador. Né? Então é como se, olha, legislador, você tem que ficar atento ao que está acontecendo para ir editando normas, fechando esses espaços. E é lógico que a gente está diante de um autor que escreveu há 50 anos atrás. Né? Então, era outra realidade econômica. Né? Talvez ali, se você fosse fazer um catálogo de planejamento tributário, você conseguisse fechar nos dedos de uma das mãos. Né? Para aquela realidade dele, né, talvez isso fosse efetivamente suficiente. Né? Aqui ele fala exatamente isso, né, que você tem que superar isso via legislação, né, e não através da interpretação, aquela classificação que eu já falei com vocês, que ele fazia, né, na largada, evasão ilícita e evasão lícita. E aqui é uma coisa interessante, né? É por isso que eu digo, às vezes eu me surpreendo com como eu concordo com o Sampaio Dória. Se vocês forem olhar, é basicamente o que eu falei, sei lá, 15, 20 minutos atrás.
Quando ele fala, ó, em síntese, tanto na fraude como na elisão, idênticos são as intenções e os fins. Intenção é não pagar tributo. Sempre a intenção é não pagar tributo. Ou pagar menos tributo ou pagar tributo depois. A diferença são os meios. Né? Por isso que eu sempre olho com muita reserva quando você vê alguém defendendo que uma certa situação concreta tem que ser desconsiderada porque havia uma intenção de não pagar, uma motivação para não pagar, mas olha, isso é absolutamente inerente a qualquer planejamento tributário. Não existe planejamento tributário sem haver um comportamento intencional, doloso, de não pagar tributo, pagar menos ou pagar depois. Né? Planejamento tributário sem essa intenção é outra coisa. Eu costumo dizer, não existe planejamento tributário culposo. Né? Não existe planejamento tributário culposo. Planejamento tributário é doloso. Eu queria fazer. Né? Tipo assim, esbarrei aqui, poupei 100 milhões de imposto de renda. Não. Né? Planejamento tributário é doloso. É legal. Aqui, isso é muito interessante, porque a definição de simulação do Sampaio Dória, para mim, é a melhor que tem. Até o nosso grupo, né? Eu botei nele, como imagem do grupo, a capinha da nova edição do meu livro, e eu incluí um capítulozinho lá que eu falo disso. E para mim, essa definição do Sampaio Dória, de simulação, ela é fantástica, porque ela vai pegando tudo. Né? Ele traz uma tipologia da simulação que, com essa fórmula aqui, você vai alcançando qualquer coisa. Então, ele fala, olha só, você tem vários elementos para identificar uma simulação. Então, ele fala, a natureza dos meios. Ó, na simulação, esconde sob a habilidade maior ou menor do agente a sua ilicitude. Aqui vamos voltar à minha crítica anterior. O Sampaio Dória ele é um autor binário. Para ele é uma questão de ilícito e ilícito. Né? Então, não necessariamente eu chamaria o que ele está caracterizando como ilícito de ilícito, mas ele é um autor binário. Né? Ocorrência do fato gerador. Na simulação, o fato gerador ocorre efetivamente, mas vem desnaturado em sua exteriorização formal pelo artifício usado, de maneira que não é tipologicamente reconhecida em sua aparência como pressuposto da incidência legal. Cara, basicamente o que ele está dizendo aqui é, olha, o fato gerador aconteceu. Né? O que acontece é que quando você olha só a forma que foi apresentada pelo contribuinte, aquela aparência não é tributável. Mas o fato real que está por trás dele é o fato gerador. É muito próximo isso aqui do que o Marco chama de consideração econômica do fato gerador, que não é interpretação econômica do fato gerador. Né? O Marco, quando ele fala em consideração econômica do fato gerador, é isso. Ele fala, olha, você tem que olhar para a realidade e não para a exteriorização jurídica. Então, você tem que entender o que foi feito, né? E não só, né, como aquilo foi formalizado. A eficácia dos meios. Na simulação, ao contrário, há, em geral, incompatibilidade entre forma e o conteúdo, de sorte que o nome iuris pretende moldar e identificar uma realidade factual cujas características essenciais discrepam radicalmente daquelas que devem ser próprias do negócio ou categoria legal que foi empregada. Se a gente for olhar um caso e separa, exatamente isso. Exatamente isso. Eu tenho uma incompatibilidade de forma e conteúdo. Eu formalizo um ato de aporte de capital, né, uma cisão, eu formalizo várias coisas. Quando eu olho, né, o que de fato aconteceu, discrepa, né, a forma utilizada do conteúdo praticado. Né? Daí ele dizia na sequência que na simulação os efeitos reais são diversos daqueles que foram ostensivamente indicados. Assim, eu acho, e eu venho me convencendo cada vez mais disso, de que com esse instrumental aqui, esse conceito de simulação, a gente resolve qualquer coisa. Daí é lógico que, num caso concreto, se a gente testar isso aqui, esses conceitos, né, num caso concreto, a gente vai divergir, mas isso é inevitável. Né? É inevitável que
uma coisa é a gente entender o que é uma simulação e outra coisa é a nossa percepção do que aconteceu numa situação concreta. Né? Então, assim, a premissa de que eu vou chegar a um a priori jurídico que vai superar as nossas divergências de análise dos fatos, ela é ingênua, para além de inalcançável. Né? Isso não é possível, né? Eu ter um a priori jurídico que supere as nossas divergências sobre a qualificação fática. Mas eu acho que essa definição aqui, ela chega muito próximo do... E aqui, talvez isso apareça na apresentação depois, tem muito tempo que eu não uso essa apresentação, mas, por exemplo, você tinha um certo debate entre o Sampaio Dória e o Amilcar Falcão. Amilcar Falcão era professor aqui na UERJ, né? Na verdade, na época, até eu acho que não era o UERJ ainda, acho que ele foi professor na Universidade do Estado da Guanabara. Não sei se ele chegou a pegar a UERJ. Não sei se vocês lembram disso, mas o Amilcar Falcão, ele era professor na Federal da Bahia, junto com a Liomar Baleiro. Né? E aí, quando o Baleiro vem para o Rio, a época capital, para ser ministro supremo, deputado, né, tudo que o Baleiro foi, o Baleiro vai para a UERJ ser professor na UERJ. Ou seja, na época, era a Universidade da capital, né, então o Baleiro se transfere da Federal da Bahia para a UERJ e Amilcar Falcão também se transfere da Federal da Bahia para a UERJ, os dois vêm para cá. Né? E o Amilcar tem aquele livro clássico que assim é clássico pelo seu contexto histórico, né? Hoje realmente quando a gente lê ali, muitas das coisas já foram tão absorvidas, né, que a gente às vezes fica, né, incapaz de perceber a genialidade de falar daquilo na década de 60. Né? O Amilcar era fenomenal, mas ele morreu muito cedo, com 39 anos, num acidente de carro. Né? Então a produção dele foi o que ele deixou nesse período de carreira acadêmica ainda inicial. E o Amilcar foi um dos primeiros autores a falar em abuso de forma jurídica no Brasil, no controle do planejamento tributário. Depois tem uns slides sobre ele aqui. E aí, o Sampaio Dória, no livro dele, ele dialoga com o Amilcar. E quando o Amilcar está falando de abuso de forma jurídica, basicamente a resposta do Sampaio Dória é: olha, eu não preciso desse conceito. Tudo que você está chamando de abuso de forma jurídica já cabe no meu conceito de simulação. Então, você está trazendo um conceito que é novo, gera complexidade, tudo, e já cabe aqui. E eu vou dizer que eu estou cada vez mais concordando com o Sampaio Dória de que, olha, a introdução no sistema de abuso de direito, abuso de forma, fraude à lei, propósito negocial, tudo que fez foi jogar a gente numa babel conceitual que jogou a gente para trás, ao invés de... É um negócio muito ambíguo. Né? Porque, de uma certa maneira, a obra do Marco, quando vem em 2004, propondo essas coisas todas, ela empurra a gente para frente, mas a partir de um certo momento, todo o sincretismo na utilização desses conceitos me parece que empurra a gente para trás, porque chega uma hora que ninguém sabe do que está falando, né? Aumenta a incapacidade de comunicação. De uma certa maneira, talvez, se a gente tivesse seguido esse caminho de focar na simulação, né, e chegar a consensos sobre o que é simulação e tal, talvez hoje a gente tivesse com uma situação melhor do que a gente se encontra. Né? Então, talvez fosse isso. Deixa eu olhar a hora aqui, cara. 11 horas da manhã já. Deixa eu acelerar aqui com esse negócio. Vou pular uns negócios que não são tão importantes. Isso eu acho ótimo também, que é uma coisa óbvia, né? Cara, vejam como esse livro ele é avançado, né? Ele vai falar da questão do propósito, business purpose, está lá no livro dele, né? E ele vai dizer, olha, motivação subjetiva do sujeito é absolutamente indiferente, e ele está certo. O que o sujeito queria, não tem como saber o que o sujeito queria. O que eu tenho como checar é a exteriorização objetiva da motivação dele. Então, por isso que eu volto a dizer, a questão é de meios. Né? Se os meios são legítimos, e isso é objetivamente verificável, não interessa o que o cara queria fazer.
né? Se ele queria economizar muito dinheiro de imposto e conseguiu, que ele seja feliz, que gaste bem. Mas não tem o que a gente possa fazer para tentar controlar a motivação do sujeito. Ele fala de propósito negocial também, e aí ele vai e fala: ó, propósito negocial não é relevante. Né? Eu venho insistindo nisso também. A motivação negocial, o propósito, é absolutamente indiferente. Se eu fiz algo exclusivamente para pagar menos tributo, mas eu efetivamente fiz aquilo, eu não tenho como desconsiderar. Né? Eu uso um exemplo de tributação internacional que eu acho muito didático nesse sentido. Né? Então, imagina o seguinte: eu estou pagando um serviço técnico para uma empresa nos Estados Unidos. Tá? Esse pagamento de serviço técnico nos Estados Unidos tem uma retenção de fonte de 15%. Se eu pagar o mesmo serviço técnico para uma empresa na França, eu tenho zero de retenção de fonte, por conta do Tratado Brasil-França, e isso está reconhecido em solução de consulta da COSIT, nas especificidades da redação do Tratado Brasil-França. É zero. Diante dessa situação, imagina duas hipóteses. A primeira é que eu viro para o meu prestador, meu contratante, meu prestador americano, e digo: olha, eu vivi isso, tá? Com uma situação em que o grupo era francês, a empresa era francesa, só que a empresa brasileira contratava de Houston o serviço. Eu olhei aquilo e falei: olha, vê se eles não podem prestar esse serviço a partir da França. E aí eles perguntaram: você tem como prestar o serviço a partir da França? O cara falou assim: não, eu não tenho como fazer esse serviço na França, só quem faz esse serviço é a empresa americana. Ora, se só quem faz o serviço é a empresa americana, imagina o seguinte: imagina que eu celebro um contrato com a empresa francesa e a empresa francesa gera uma relação intercompany com a empresa americana, e eu fico com uma estrutura triangular em que a empresa americana me presta o serviço, mas eu pago para a França. Isso é claramente uma simulação. Ou seja, eu estou dizendo que a empresa francesa me presta um serviço, mas ela não me faz nada. O que eu tenho com ela é um contrato quando a relação de prestação de serviço existe com a empresa americana. É um caso, para meu ver, claro de treaty shopping. E é um caso claro de simulação. Estou simulando que a empresa francesa me presta um serviço. Meu propósito negocial aqui era não pagar tributo. Ponto. Agora imagina que ao fazer a pergunta para a empresa americana, ela diga: não, faz sim, a empresa francesa faz o serviço. Eu vou, descontrato com a empresa francesa, rescindo o contrato com a empresa americana e assino um novo contrato com a empresa francesa, e a empresa francesa passa a me prestar aquele serviço. E eu passo a pagar a ela com zero de IR-fonte. Qual foi o meu propósito negocial nessa mudança de estrutura contratual? Não pagar IR-fonte. Eu estava sendo atendido muito bem pela empresa americana, mas como eu não quero pagar o IR-fonte, eu passei a contratar a empresa francesa. Existe algum problema nisso? Não. Por que não? Porque não existe simulação. Eu quero contratar um determinado serviço, a empresa francesa tem a infraestrutura, a capacidade operacional para me prestar o serviço, ela efetivamente me presta o serviço. Não interessa por que eu quis buscar ela. O que interessa é que aquele contrato ele reflete uma realidade subjacente que é real, que é verdadeira. Né? Por isso que eu digo que essa discussão de propósito negocial ela é uma bobagem. Você discutir por que o sujeito queria fazer é irrelevante. A não ser que, e é isso que eu venho defendendo, o propósito negocial ele venha para justificar por que você fez algo aparentemente simulado. Né? Por exemplo, imagina que eu faço um split de pessoas jurídicas para ficar no. Imagina que eu faço um split de pessoas jurídicas e o resultado disso é que essa pessoa jurídica nova talvez não tenha toda a infraestrutura necessária para operar que a pessoa jurídica original tem. Né? E que a pessoa, o auditor, vá lá e pergunte: vem cá, isso aqui é uma simulação,
né, de uma segregação de atividades. Essa empresa aqui não tem infraestrutura total, depende de cost sharing, de back office, ela não tem uma pessoal administrativo e tal. Em princípio, você tem uma simulação. Mas o sujeito pode dizer, não, eu tive que fazer essa empresa de propósito específico para participar de uma licitação, porque era uma exigência do edital. Aí vejam, o propósito não tributário, a razão não tributária, ela vem para justificar algo que, prima facie, poderia ser considerado uma simulação. Então, propósito negocial, e nesse sentido eu concordo com o Sampaio Dória, o propósito negocial, ele não é em si um argumento para você desconsiderar algo. Ele é um argumento para salvar algo. Né? E aí, essa visão, talvez ela seja o inverso do que a gente vem vendo nas decisões e tudo, que é o propósito negocial, ele salva uma simulação. Ele não caracteriza uma simulação. Né? Porque mesmo que o meu único propósito negocial seja não pagar tributo, se a estrutura subjacente, se os atos praticados forem coerentes e aderentes ao que aconteceu na realidade, não me pareça que isso seja relevante. Né? É a questão do abuso de forma, que eu já comentei com vocês, é lá que ele diz claramente, ó, pois que se qualifica o abuso de forma, nada mais é senão simulação. Né? Então, o que ele faz aqui é dizer, cara, Amilcar, isso é muito legal, mas no fundo isso é tudo simulação. Né? Tá, capacidade. Eu vou de novo tentar ser mais dinâmico aqui. Né? Ele realmente não via como você ter um controle moral do planejamento tributário, também não via, né, como você controlar o planejamento tributário a partir da capacidade contributiva. Né? Eu há muito tempo eu uso esse livrinho para fazer e em algum momento ele vai aparecer aqui algumas vezes, né? Esse é um livro de 2007, em que, ao contrário da maioria dos livros, o coordenador ele apresentou para os autores alguns casos, né? E pediam para os autores se manifestarem sobre os casos. Né? E um dos casos que foi analisado lá era esse casinho do seguro total. Né? Vejam que é aquilo que eu falei, o planejamento tributário não é inventado pelo Sampaio Dória, isso é um caso da década de 40, 50. Se eu não me engano, as decisões do Supremo são ali da década de 50, 60. E aqui era um caso de imposto de renda de pessoa física, em que você tinha uma regra que permitia dedução no IRPF do prêmio de seguro de vida. Então, se eu pagasse um seguro de vida, eu podia deduzir o prêmio na base de apuração do IRPF. E aí, algumas pessoas, se me perdoem se eu vou usar as pessoas que estão aparecendo para mim aqui no cantinho, tenho só 5 pessoas comigo aqui no cantinho. Então, imagina que o Flávio procura a Marília lá em 1948 e fala: Marília, eu tenho aqui uma coisa ótima para você, seguro de vida. Você faz aqui um seguro de vida comigo e tal. A Marília fala: Flávio, eu estou ainda 30 anos de distância de me preocupar com esse troço. Eu sou nova demais, não estou preocupada com, não vou morrer agora e tal. Aí o Flávio fala: não, Marília, eu não estou te oferecendo um seguro de vida, seguro de vida. Estou te oferecendo uma dedução do imposto de renda. Porque você contrata esse seguro aqui comigo em dezembro, né? Fato gerador acontece em 31 de dezembro. Você garante o seu direito de deduzir essa despesa no seu IRPF. Em janeiro, a gente descontrata. Eu te devolvo o teu dinheiro. Obviamente, você deixa o meu fizinho, né? Porque eu tenho que ganhar algum para te gerar essa despesa dedutível. E depois a gente segue feliz. Né? Esse era o planejamento tributário do seguro total, que tinha uma segunda versão ainda mais complexa, que era a seguinte: Flávio abordava Marília. Marília dizia: olha só, além de eu não estar pensando em seguro de vida agora, eu não tenho dinheiro para contratar. E aí Flávio falava: não, o seu problema é a minha solução. Eu te empresto dinheiro, você contrata comigo o negócio, toma sua dedução, em janeiro a gente descontrata,
quando eu te devolvo o dinheiro, você me paga o mútuo e estamos felizes e você toma sua dedução no IRPF, né? Esse planejamento tributário, como eu disse, como ele é pré-existente ao livro do Sampaio Dória, ele analisou no livro, né? Primeiro, isso chegou no Supremo, né? O Supremo ele caracterizou isso como fraude à lei à época. Eu acho essa frase aqui muito bonita, quando ele fala, olha lá, existe uma segunda categoria de fraude no fato do astucioso que se abriga atrás da rigidez de um texto para fazê-lo produzir resultados contrários ao seu espírito. O problema da fraude à lei imanente a todo ordenamento jurídico, que não pode ver com indiferença serem ilididas pela malícia dos homens as suas imposições e proibições, né? Eu tenho dúvida se isso é fraude à lei, mas, de novo, se a gente for discutindo essas categorizações, aí que a gente não chega a lugar nenhum. Então, o Supremo, ele chegou a julgar inconstitucional, na verdade, não necessariamente inconstitucional, na época a competência do Supremo era muito mais ampla do que é hoje, e esse tema, esse caso foi analisado pelo Sampaio Dória, e é muito interessante, que ele já começa dizendo essa evasão, né? Seguro total, evasão, né? E depois ele diz: classificaríamos o contrato ajustado como tipicamente simulado. Aí vejam o negócio. Ademais, o ajuste não tinha qualquer objetivo material, mercantil, negocial, econômico, senão o de exclusivamente lesar o fisco. Que não deixa de ser uma análise de propósito, né? Por mais que ele tenha negado, não deixa de ser uma análise de propósito. Mas que é isso, sempre, é o que eu digo, sempre que você tem uma simulação, você tem falta de propósito, né? É inerente. Você não vai encontrar uma situação de simulação em que você diga, não, mas existia um propósito. Se bem que agora eu que estou me contradizendo, né? Assim, eventualmente você vai encontrar uma situação de simulação em que existia um propósito. Embora seja raro. Na maior parte dos casos de simulação, eu não tenho um propósito. Se a não ser que eu consiga salvar a simulação típica, não tem nenhum outro propósito que não gerar economia tributária. Legal. Quando você vai lá no livro, né, de vários autores, né, só o Ives Gandra, que tem uma visão muito peculiar, né? O Ives Gandra é difícil você achar um planejamento tributário ilegítimo na teoria do Ives Gandra. E, surpreendentemente, aqui, o José Eduardo Soares de Mello foram os dois únicos autores que entendiam que esse planejamento de seguro total era legal. Obviamente, quando você vê a posição do Ives, ele é muito na linha do, olha, eu contratei um seguro, esse meu contrato de seguro atendeu todos os requisitos do direito privado, logo, o direito tributário tem que aceitar os efeitos desse contrato e não pode, de maneira nenhuma, desconsiderar aquilo que eu realizei. Mas vejam que mesmo autores como a professora Misabel, o professor Sacha Calmon, que são autores de viés mais conservador no controle do planejamento tributário, acabaram se posicionando contra, né? Na mesma linha do Sampaio Dória. E essa coluna aqui é também interessante, né? A gente vai ver como cada autor vai caracterizando de uma forma diferente, né? O que mostra como é difícil essa questão da gente tentar botar uma etiqueta e tal. Bom, depois desse livro do Sampaio Dória, a gente teve o livro do Alberto Xavier, que realmente, embora ele não seja sobre planejamento tributário, né, quando a gente olha lá na frente o livro de 2001 dele, que aí sim é um livro de planejamento tributário, a gente vai ver que são livros muito interligados. Né? Esse livro aqui é um livro de 1978 que basicamente inventou o princípio da legalidade no Brasil. Né? Então, assim, o que a gente entende hoje como legalidade, naquilo que a gente pode, mais uma vez, denominar de uma teoria conservadora, tradicional, o que seja, né, foi pautada pelo Alberto Xavier em 1978. Né? Aqui que ele vai trazer esses conceitos de reserva absoluta de lei, legalidade estrita, vai introduzir o princípio da tipicidade, que até então não existia na doutrina brasileira.
Eu escrevi um artigo sobre isso uns 2 anos atrás, em que eu voltei esses autores, né, na década de 60, 70, para ver que antes de 78, basicamente, não se falava em tipicidade no Brasil. Era pouquíssima gente que falava em tipicidade, e quem falava em tipicidade fazia referência aos trabalhos do Alberto Xavier em Portugal. Né? Então, é muito seguro a gente dizer que o Alberto Xavier é o pai do princípio da tipicidade no Brasil. E por que isso é relevante? Né? Dentro daquela dicotomia que eu coloquei antes, né, falando da teoria do professor Ricardo, de planejamentos tributários, do que é o planejamento tributário, né? Se o planejamento tributário ele se dá sobre fatos ou sobre o texto normativo. Essa percepção de que o planejamento tributário ele acontece na lei é que deu tanta relevância a esse tipo de abordagem legalista, né? Dentro dessa perspectiva de que, olha, você não pode, né? Eu gosto dessa frase, né? O Alberto Xavier tinha uma teoria de interpretação que ela não era. O pessoal costuma falar muito isso. Não, a doutrina tributária é positivista, a doutrina tributária brasileira tradicional, conservadora, ela não é positivista. Ela se encaixa na escola da exegese. Ela está lá no iluminismo francês, no Código Civil de Napoleão de 1804. Né? E ele tinha essa frase, né, que ele dizia: o iluminismo veio defender que as leis fossem de tal modo claras, unívocas, rigorosamente elaboradas, que os órgãos da sua aplicação se limitassem a funcionar como meros autômatos. Isso aqui é a teoria de interpretação dele. Talvez ele não diga isso com todas as letras, mas é isso a teoria de interpretação dele. E quando você pega o significado de autômato, né, é máquina que imita o movimento de um corpo animado, robô, máquina que com a aparência de uma pessoa animal imita os movimentos, pessoa que não pensa nem age por si mesma, que tem comportamentos automáticos. Você vai pegar a teoria do Alberto, de silogismo e tudo, era muito nesse sentido. A legalidade e tipicidade, elas vêm como teorias de deificação da função do legislador, da capacidade do legislador de enclausurar a realidade no texto normativo e da redução do intérprete a um autômato, que simplesmente vai pegar aqueles conceitos claros, certos, determinados e aplicar a situações concretas igualmente claras, certas e determinadas. Né? O que é, assim, para qualquer um de nós que trabalha com direito tributário é tudo menos isso. Né? O direito tributário é tudo menos isso. Né? Por isso que eu digo assim, você não precisa discordar dessa teoria no plano teórico, porque qualquer um que viva tributação no plano empírico sabe que isso aqui não existe. Né? Então é isso, guardar esse livrinho. Aqui o livro que eu falei para vocês do Amilcar Falcão, de 64, vejam, ele é anterior a esses outros. Né? E aqui ele já vinha jogando a questão do abuso de forma jurídica. Que eu concordo com o Sampaio Dória. O conceito do Amilcar, ele está contido no conceito de simulação do Sampaio Dória. Mas que ele vai dizendo aqui que você devia observar a adoção de uma forma jurídica anormal, atípica, inadequada, embora permitida no direito privado. Não basta, pois, qualquer vantagem fiscal, cuja concretização é possível e ilícita. No caso da economia fiscal, é indispensável a tipicidade. Então, veja o que ele está dizendo. Não basta que exista vantagem fiscal. Ele está na mesma linha do que eu venho insistindo. O objetivo de economia do tributo é normal. É indispensável a tipicidade ou a normalidade da forma cuja utilização só se explique pela intenção de evadir o tributo. Então, aqui, de novo, ele vai jogando a questão para a questão da anormalidade da forma. Essa discussão de anormalidade da forma, ela talvez seja um pouco diferente de você olhar os fatos como um todo. A normalidade da forma talvez esteja muito mais ligada ao que a gente poderia chamar do abuso do negócio jurídico indireto. Ou seja, eu pegar uma forma jurídica que não serve necessariamente para realizar determinados atos e a utilizar. Aqui, eu acho que não dá para a gente falar só de forma. A simulação está num confronto de forma e fato, forma e realidade. Eu acho que talvez falte na teoria do Amilcar um pouco mais essa dualidade, né? E não falar tanto da forma. E daí chega o livro do Greco, né, que é publicado em 2004
né? Essa é a última edição de 2019. Né? Eu não vou me preocupar em falar muito sobre a teoria dele aqui, né? Até segunda ordem a gente vai ter ele conosco aqui em maio para falar sobre planejamento tributário, então a gente vai ter oportunidade de discutir com ele diretamente. O que eu acho interessante da teoria do marco é que, assim, aqui eu coloco a cronologia, né? A primeira vez que o Marco publicou sobre isso foi em 1993. Ele publicou um artigo que eu tenho aqui sobre abuso de direito, num livro que foi organizado pelo Ives Gandra. Esse livro tem duas edições, a edição que eu tenho aqui é de 96, mas é o mesmo texto. E aqui é quando pela primeira vez ele joga essa ideia. O que é interessante, porque nessa época o Marco pouco escrevia. Né? O Marco, nessa época, estava no escritório de advocacia, e enquanto ele estava advogando, ele produziu muito pouco. Né? Mas ainda assim, ele acabou se aventurando aqui com esse artigo, que gerou já alguma controvérsia, embora não tenha tido nem de longe a repercussão que os trabalhos posteriores. Depois, ele, no meio do caminho, foi publicado esse livro do Hermes Marcelo Huck, mais conhecido como o pai do Luciano Huck, sobre evasão e elisão fiscal internacional. E aqui, o livro do Hermes, não sei se já tiveram acesso a ele, ele já traz conceitos que são muito próximos ao que o Marco vai depois desenvolver. Esse livro, se eu não me engano, foi uma tese de doutorado do Hermes Huck na USP. Né? Hoje a gente fala muito pouco do Hermes porque ele não é tributarista. Né? Eu não sei de que departamento ele é na USP, mas eu acho que ele é professor de Direito Internacional ou Direito Econômico, uma coisa assim. Eu acho que ele acabou escrevendo a tese nesse tema muito mais pelo aspecto de comércio exterior do que propriamente pela tributação. Ele nunca foi tributarista, não é. Então, até por isso, o livro dele acho que ficou meio esquecido no tempo depois disso. Né? E aí, em 98, o Marco publica o primeiro livrinho, estava até aqui no outro dia, deixa eu ver se está aqui ainda, que é esse livrinho aqui, azulzinho, Planejamento Fiscal e Interpretação da Lei Tributária. Eu mostrei para você esse livrinho, né, na aula de introdução. Né? Esse livro aqui, ele é um conjunto de aulas que ele deu sobre interpretação e planejamento. Então, assim, ele não é ainda um trabalho assim estruturado sobre planejamento que só vem em 2004. E é interessante assim que o livro de 98 ele também não causou grande impacto, né? Mas a gente teve entre o livro de 98 e o livro de 2004 dois eventos importantíssimos, três eventos, que foram a edição da Lei Complementar 104, depois a edição da medida provisória 66 e a rejeição da medida provisória 66 pelo Congresso. Não fosse a rejeição da MP 66 pelo Congresso, talvez a obra do Marco de 2004 não tivesse sido tão utilizada, porque ela vem no vácuo da regulamentação do parágrafo único do artigo 116. Né? Como eu falei, assim, a obra do Marco ela é muito, muito ampla para a gente comentar aqui. O que eu queria chamar a atenção é para a questão das fases. Né? O Marco ele trabalha ali, todo mundo conhece isso, né, com essas três fases da evolução do planejamento tributário. Não são fases cronológicas, é como se fossem as três teorias, grandes teorias sobre controle e planejamento tributário. O que ele chama de primeira fase, liberdade salvo simulação, o que ele está dizendo é, olha, nesse primeiro momento aqui, você tem autores que vão dizer, olha, você pode economizar tributo, a não ser que você faça uma simulação. Né? Que ele está dizendo, olha, aqui a simulação era o único critério de distinção. Hoje, eu confesso que eu tenho uma certa crítica a essa primeira fase. Não sei se eu já falei isso com ele, com todas essas letras, mas acho que sim. Porque eu acho que ali você acaba colocando numa mesma caixinha autores que são muito diferentes. Né? Então, pelo que a gente viu aqui do Sampaio Dória, eu acho o Sampaio Dória muito diferente de outros autores que focam na simulação.
Sampaio Dória é muito diferente de um Ives Gandra, é muito diferente, sei lá, de um Humberto Ávila, de uma Marta Leão, é muito diferente. Né? Então, assim, colocar todos esses autores numa primeira. Eu acho, por exemplo, que o Sampaio Dória ele cabe muito bem na segunda fase. Embora ele só trabalhe simulação, o conceito dele de simulação é abrangente o suficiente para ele ser um autor da segunda fase. Na segunda fase, a diferença seria que você começaria a reconhecer essas outras patologias. Abuso de forma, abuso de direito, abuso de forma ele não trabalha. Desculpa, ele trabalha muito, ele fala muito pouco de abuso de forma. O foco dele é abuso de direito, fraude à lei e entra a discussão do propósito negocial. A segunda fase é aonde os debates sobre planejamento tributário ocorrem nas últimas 2 décadas, talvez um pouco mais. 2 décadas, eu acho que é razoável, a partir de 2005 até 2025. Na segunda fase, a gente está na segunda fase, só existe a segunda fase. A terceira fase, liberdade com capacidade contributiva, é uma coisa que não existe. Né? É uma proposta que ele traz que nunca existiu e, a meu ver, nunca vai existir. Né? Porque na terceira fase, o que ele diz? E eu nunca consegui concordar com a terceira fase, e mais, eu não conheço nenhum autor que concorde com a terceira fase. Não conheço nenhum autor que concorde com a terceira fase. Você pega eu, Marciano, você pega todos os autores e autoras que, em princípio, estão no mesmo campo teórico do Marco, eu não conheço nenhum que concorde com o que ele diz na terceira fase. Porque ele começa, se você, quem já leu vai lembrar disso, quem nunca leu vai saber pela. Ele começa o capítulo da terceira fase dizendo: olha, existem situações em que, mesmo o ato sendo completamente ilícito, e mesmo que não haja nenhuma patologia, ou seja, não tem simulação, não tem abuso, não tem fraude à lei, não tem nada, você vai chegar a uma conclusão de que deveria haver uma tributação por conta do princípio da capacidade contributiva. Né? E aí diz ele que essa terceira fase seria instaurada com uma regulamentação do parágrafo único do artigo 116, coerente com a terceira fase, que estabeleceria um órgão fora da Receita Federal que teria a competência para aplicar a capacidade contributiva a esses casos concretos. Por isso que ele diz que esse órgão, que não seria a Receita Federal, seria um órgão composto por OAB, Ministério Público, academia. Então, você teria esse painel de sociedade civil mais mentes tributárias que teriam a competência atribuída a partir do parágrafo 116 para desconsiderar essas situações onde não há ilegalidade e não há ilegitimidade, não existe nenhuma patologia. Como eu falei, assim, ninguém concorda com isso. Não, ninguém concorda, né? Eu aqui usando um absoluto. Eu não conheço ninguém que concorde com isso. Né? Mesmo quando eu encontro pessoas que são do nosso campo teórico, eu pergunto: vem cá, você concorda com a terceira fase? Não, não concordo. Né? E mais, essa terceira fase não vai existir jamais. Né? Em que cenário a gente pode imaginar o Congresso editando uma lei relacionada ao parágrafo 116 em que se estabelecesse essa competência? Né? Eu acho essa teoria, de uma certa forma, inviável. E para quem conseguiu ler, o Marco publicou um artigo nesse livro aqui, ó, que foi uma coletânea publicada no ano passado, em homenagem aos 100 anos do CARF. Foi coordenado aí, foi um projeto liderado pela CONCARF, né? A Ana Cláudia foi, porque a presidente da CONCARF foi a coordenadora, junto com o Tadeu. Aqui o Marco publicou um artigo sobre planejamento, em que eu falei isso com ele, falei: vem cá, Marco, esse artigo aqui, de uma certa maneira, ele é algo novo na sua teoria, porque aqui ele vai falar de uma regulamentação do parágrafo 116, que não é mais a regulamentação da terceira fase, que é uma regulamentação para eventualmente superar as dificuldades da segunda fase. Né? Para quem tiver acesso, depois eu posso fazer aqui uma cópia e botar esse artigo no grupo, é um artigo bastante recente,
com certeza, quando ele estiver aqui conosco, a gente vai conversar com ele sobre esse texto aqui. Né? Agora, o que é importante disso tudo? O Marco é um dos autores mais mal aplicados da nossa literatura tributária. Por quê? Vocês já sabiam ou passaram a saber o que é a terceira fase. Toda a teoria forte dele da capacidade contributiva positiva está na terceira fase. Está na terceira fase. Né? Então, quando citam ele com passagens fortes em que a capacidade contributiva prevalece sobre qualquer coisa, normalmente estão pegando passagens do livro dele no capítulo da terceira fase. Porque a terceira fase é isso, é uma situação em que a capacidade contributiva ela passa sobre tudo, inclusive sobre a ausência de patologia. Então, a capacidade contributiva, na teoria do Marco, ela é mais forte na terceira fase. Se eu pego a capacidade contributiva do Marco na terceira fase para discutir um caso que está sendo revisto com base na teoria da segunda fase, realmente é como se ele estivesse jogando uma arma nuclear tática. Porque é muito mais forte. Porque é uma teoria para justificar algo que, como eu disse, nem os companheiros dele de campo teórico concordam. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Né? Numa turma dessas no passado, né, eu lembro, eu falei assim, não, o sujeito, os alunos às vezes estavam com algum livro. Ah, não, eu estou aqui com um livro do Paulo Aires, que ele cita o Marco dizendo tal coisa, eu dizia, me dá a página. Quando você pega o livro dele, terceira fase. Porque realmente, se você quer chocar com a obra do Marco, se você for na terceira fase, você consegue chocar qualquer um. Você consegue chocar quem concorda com ele em muita coisa. Né? Então, você tem que ter esse cuidado, né, no debate da teoria do Marco. Eu vou pular aqui um monte de coisa, já está tarde demais, a gente tem que acabar com isso. E aí falar um pouco do Ricardo, né, que a gente falou antes. Né? Eu falei um pouco sobre o Ricardo na semana passada. O Ricardo, ele não tinha um interesse primário em planejamento tributário. Né? O planejamento tributário entra na obra dele na terceira edição desse livro, Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário, em que ele inclui um capítulozão de planejamento tributário, que posteriormente ele cinde e transforma nesse livro de planejamento tributário em 2012. Né? Tanto que quando eu atualizei o livro dele de interpretação ano passado, e essa foi uma das minhas maiores vitórias, eu convenci a Silvia, filha dele, de que a gente tinha que voltar o livro de interpretação para o original. E eu tirei do livro de interpretação tudo que ele tinha incluído de planejamento tributário, né? Publiquei o livro de interpretação só com a parte de interpretação, que foi a tese que ele defendeu na UERJ, que não tinha nada de planejamento tributário, e agora a gente vai atualizar o livro de planejamento tributário separado, que como é o mesmo conteúdo, eu falei, não tem sentido a gente manter tudo isso sobre planejamento tributário aqui no livro de interpretação, se depois a gente vai publicar o livro de planejamento, que é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo. Né? Então, eu vou trabalhar no livro de planejamento, acho que dificilmente para esse ano, acho que é para trabalhar esse ano, para lançar ano que vem. E como eu falei antes, a teoria do Ricardo de planejamento era diferente. Assim. Eu ainda quero um dia escrever sobre essa relação entre o Lobo e o Greco. Eu falei para vocês isso na aula passada, né? Os dois estavam produzindo contemporaneamente, com abordagens próximas em muitos aspectos, mas de forma totalmente independente. Então, é como se as mesmas ideias estivessem brotando no Ricardo aqui no Rio e no Marco em São Paulo. As influências eram diferentes, o Ricardo com essa influência germânica, o Marco com influência italiana e tudo. Mas, assim, eu acho que em relação ao planejamento tributário, as teorias deles divergem. Desde coisas bobas, como o Ricardo era um dos poucos autores que entendiam que o parágrafo 116 era plenamente eficaz. Né? Numa interpretação, a meu ver, completamente equivocada, tanto que a coisa de 7 anos atrás, em 2018, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, a primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, teve que decidir 2 casos sobre a eficácia do parágrafo 1 do artigo 116.
eu não lembro exatamente, eram dois casos absurdos eram dois casos em que a simulação era muito evidente, mas, se eu não me engano, o auto de infração tinha sido lavrado, justificando no parágrafo 116, e aí essa matéria foi subindo, e quando o negócio vai para a Câmara Superior, era o objeto do recurso especial definir se o parágrafo 116 estava eficaz ou não, podia ou não ser aplicado. O argumento do contribuinte era de que o fiscal tinha baseado o auto de infração num dispositivo ineficaz. A matéria chega na Câmara Superior, a Câmara Superior dá essas duas decisões, dizendo que o parágrafo 116 era plenamente eficaz e aplicável, sim, e aí ela recorre a uma das poucas coisas disponíveis para ajudar ela, que era a posição do Ricardo Lobo Torres. O Ricardo Lobo Torres ele sustentou essa posição, depois ele foi seguido por dois colegas meus na UERJ, né, o Marcos Abram, que na época era procurador da Fazenda Nacional, não que ele tenha seguido por isso, mas na época era procurador da Fazenda Nacional, e o Ricardo Lodi, que também, se eu não me engano, na época que escreveu, também era procurador da Fazenda Nacional, eu tinha deixado a Fazenda há pouquíssimo tempo. E a posição do Lobo basicamente era de que o parágrafo 116, quando diz que você precisaria de uma lei estabelecendo os procedimentos, estava fazendo referência à lei de processo administrativo fiscal. E, portanto, no caso da federal, seria o decreto 70235. E que você, tendo o decreto... Então, sempre que você tivesse uma regulamentação do processo administrativo, o parágrafo 116 estava atendido. Que é um absurdo, assim. Eu já escrevi sobre isso algumas vezes, né? Faz nenhum sentido a posição do Lobo, mas, e a posição que acabou sendo contrariada recentemente na decisão do Supremo, né? no 2446, mas era uma das características da posição dele. Né? E assim, ele tinha, como eu falei antes, né, ele via muito o planejamento fiscal como um abuso da interpretação do texto. Né? Aqui ele via a elisão ilícita, por conseguinte, se restringe ao abuso da possibilidade expressiva da letra da lei e dos conceitos jurídicos abertos e indeterminados. Né? Então, o planejamento no Lobo, ele era... Eu não lembro agora se eu botei no grupo o livro que eu organizei sobre a obra do Ricardo Lobo, que tem um artigo meu sobre a teoria dele de planejamento, mas eu vou botar lá no grupo também. Se não botei, eu coloco lá para vocês. Então, o Lobo ele via muito mais o planejamento como uma questão de interpretação abusiva do que como distorção abusiva dos fatos e da formalização dos fatos. Né? Isso muda completamente a teoria. Por isso que, como eu disse antes, ele trabalha muito com essas duas categorias de contra-analogia. Né? Nessa premissa, o contribuinte fez uma analogia forçada, né? Aplicou um texto numa situação em que ele não se aplicava. Então, você tem que fazer a contra-analogia ou a redução teleológica, que é a ideia de você ter que voltar a interpretação do texto para aquilo que era a sua finalidade original. Né? Essas páginas são todas da quarta edição do livro do Ricardo, que obviamente estão completamente diferentes na edição que eu compartilhei com vocês. Aqui é o livro de 2001 do Alberto. Eu acho que eu tenho esse livro também em PDF. Eu vou procurar e tendo eu coloco lá no grupo. Ele é impressionante esse negócio. Eu não sei se isso vai acontecer comigo ou se já está acontecendo comigo. Mas é impressionante como você tem autores, eles produzem, eles constroem uma contribuição e depois passa anos e eles fazem a mesma coisa. Eu não sei, eu não sei se de novo eu não consigo fazer uma autocrítica de se talvez eu ainda estou numa fase de alguma criatividade e em breve eu vou entrar nesse momento de estagnação também. Se eu já entrei no momento de estagnação, realmente eu não sei. Mas é muito identificável isso nos autores. Né? Então, o Alberto Xavier publicou o livro de legalidade em 78. Quando ele publica em 2001, é a mesma coisa, é a mesma teoria sem tirar nem pôr. É lógico que muda. Ali ele está lidando com a Lei Complementar 104, que obviamente não existia em 78. Mas a teoria dele é absolutamente inalterada. Se a gente pega, por exemplo, o livro Direito Tributário, Direito Penal e Tipo da professora Misabel, é mais ou menos o mesmo fenômeno. O livro foi publicado a primeira vez ali em 87, 88. A última edição é
sei lá, já 2020 e pouco, quando você compara os livros, é basicamente a mesma coisa. Né? Então, assim, é interessante esse negócio de que a gente coloca uma coisa para fora e depois, eu não sei se a gente tem um viés de confirmação ou uma dificuldade. Você não muda de opinião mesmo, é possível. Né? Mas isso é uma questão que é muito interessante. E, de uma certa maneira, a gente vê isso no Ricardo também, no Marco. É lógico que o Marco é um sujeito impressionante, que assim, o tanto que ele estuda ainda hoje, né, de ler coisas novas, né, a quantidade de vezes que ele me indica uma leitura de uma coisa recentíssima e fala, você tem que ler isso aqui, é impressionante. Assim. Então, talvez nesse sentido ele seja um pouco atípico. Mas, bom, o livro do Alberto, eu acho que não tem muito por que a gente ficar batendo. De novo, como eu falei, nesse campo teórico, depois que você leu o Sampaio Dória, sinceramente, aqui o Alberto tem uma coisa que ele marca, é a sensação de fim dos tempos dessa doutrina com a teoria da capacidade contributiva do grego positiva, né? A capacidade contributiva positiva do grego. Mas é isso, assim, quando a gente olha a doutrina, ela está quase sempre dialogando com a terceira fase. Né? Ela não está normalmente dialogando com uma teoria de capacidade contributiva para a segunda fase. Tal. Bom, é isso. Depois eu tentei fazer aqui, eu acho que eu hoje, eu venho falando isso há muito tempo, eu acho que a doutrina ela se encastela, né, em certos pontos de partida muito teóricos que não são relevantes. Né? Então, eu já fui chamado algumas vezes para fazer debate do dever fundamental de pagar versus o direito fundamental de economia tributária. E todas as vezes eu digo a mesma coisa. Essa dicotomia resolve um total de 0 problemas concretos, 0 casos concretos. Você não vai resolver nenhum caso concreto, nenhum advogado consultor, nenhum gerente tributário de empresa vai conseguir tomar uma decisão em cima de se tem direito de economia, dever de pagar. Ninguém duvida que você pode economizar tributo, ninguém duvida que você tem que pagar o tributo previsto em lei. A discussão é a fronteira de uma coisa e outra. Então, assim, eu acho essa uma dicotomia absolutamente irrelevante assim, para o nosso debate aqui. Né? Então, a gente tem essa polarização, né? Como o direito tributário ele é muito polarizado também hoje. Né? Eu pessoalmente sinto muito isso, talvez por eu ter de alguma forma me transformado numa espécie de garoto propaganda de um certo grupo teórico. Eu sinto muito essa polarização em mim, que vai desde as pessoas, que é normal, embora seja talvez deselegante, talvez até deseducado, mas é normal. Às vezes, não, as pessoas querem falar, não, o André é maluco. É uma teoria meio doida, meio maluca. É aquela coisa que as pessoas falam uma coisa tentando brincar, tentando ser. Mas como a gente sabe, é com a brincadeira que você é racista, é com a brincadeira que você é machista, né? É com a brincadeira que você é homofóbico, e é com a brincadeira também que você tenta, de alguma maneira, deslegitimar uma posição teórica que é uma posição teórica de disrupção, de crítica. E eu sinto demais isso. Né? E é lógico que as pessoas se aproveitam também do meu estilo carioca, muito informal, muito tranquilo, para talvez exagerar um pouco às vezes nesse tipo de abordagem. Né? Aqui eu tentei fazer mais ou menos. Né? É lógico que sempre que a gente faz isso, a gente junta autores e autores. Por exemplo, o Sacha, a Misabel, até o Hugo, não são parecidos com a Marta. A Marta ela tem uma posição, a meu ver, muito mais extrema, muito mais próxima do Ives, a Marta, o Humberto. A meu ver, tem talvez o Paulo Aires, talvez tenha uma posição muito mais próxima do Visgandra do que Hugo, Sacha e Misabel, como eu tentei demonstrar no livro que eu compartilhei com vocês. Aqui mostra como é difícil a gente tentar juntar autores.
né? Porque a gente vai acabar aproximando diferentes. Então, eu jamais conseguiria dizer que a posição da Misabel é equivalente à posição da professora Marta Leão. São posições diferentes. E eu mostro isso no meu texto sobre a teoria da Misabel. E aqui também são autores que estão mais ou menos no mesmo campo teórico, com diferenças, obviamente, entre eles, mas também aqui eu acho que, de uma maneira geral, hoje, esse livro aqui do Paulo Rosenblatt está publicado aqui no Brasil, foi traduzido. Inclusive, eu fui das pessoas que ficaram perturbando ele para que traduzisse e publicasse. Então, aqui a gente tem uma certa fotografia, né? Mas eu sempre sugiro que se olhe para isso com muita reserva, porque não dá para dizer que a minha posição é idêntica do Marciano, por exemplo, né? Ou que o Marcos pensa igual ao Onofre, né? E coisa que o valha. Acho que com isso a gente já está passando aqui para outros temas que eu não sei se. Deixa eu ver que horas são. Talvez já transcenda quase meio-dia. Eu vou parar por aqui, que era o propósito nosso aqui de falar mais sobre a evolução da doutrina, né? Como eu acho que eu tinha antecipado, né? Infelizmente, a minha incapacidade, né, de ser sucinto. Por outro lado, eu acho que efetivamente tinha bastante tema, né, muita coisa para falar. Então, eu não sei se foi só verborragia ou se, no fundo, era que eu subestimei o conteúdo do nosso encontro. Né? Eu vou parar nossa gravação aqui para, na sequência, a gente debater um pouquinho. Obrigado.